Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agora Mais Desporto. Vamos continuar essa edição falando da paragem de pelo menos 2 semanas do Moçambola 2026. Para hoje temos aqui o nosso convidado residente, que andou um pouco distante, mas está conosco novamente. Clisman, boa noite, quer dizer, boa tarde, seja bem-vindo. E como é que estás? Estou bem, muito obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar os internautas que estão a acompanhar o programa e dar o meu ponto prévio, parabenizar a seleção sub-17 que foi apurada para o Mundial. Exatamente. Exatamente pela primeira vez fica para a história. É um bom para o futebol moçambicano. E o resto vamos debater sobre isto tudo o que está a acontecer, sobre a paragem e vários assuntos ligados ao Moçambola. Exatamente. Como nós, como eu dizia, também o Clemente disse aqui, que Moçambola vai parar pelo menos por 2 semanas. Eu queria saber que avaliação faz desta paragem do Campeonato Nacional? Avaliando o campeonato nacional, tivemos alguns problemas, mas por enquanto não são tão grandes. Não nesse sentido. E como é que avalia a paragem? A paragem, Sim, a olhando, paragem. olhando para a questão da paragem, é bom porque algumas equipas que não tiveram bons resultados vão sentar, refletir aquilo que foi o desempenho dele dentro das 4 linhas. Falo de pelo menos umas 3 equipas. Exemplo concreto, o Bahia de Pemba, Xingal de Tete, Associação Desportiva de Pemba, que foram as equipas que tiveram várias dificuldades. E olhando para a União Desportiva de Songo, que contratou recentemente o jogador que estava na reforma, que é o Domingues, que voltou para dar a força à União Desportiva de Exatamente. Songo. Então, essas equipas vão sentar, refletir, desenhando o seu novo plano perante essa paragem da data FIFA. Exato, mas há quem diz que essa paragem pode prejudicar de alguma forma aquelas equipes que já estavam no topo. Não 100%. Na verdade, não vai prejudicar a equipa na sua essência. O que é que acontece? Muitas das vezes, quando estamos nessa data FIFA, há um problema que pode acontecer com um certo jogador de uma certa equipe. A questão de lesões. Nós não sabemos o que vai acontecer dentro, porque o jogo é corrido. Estamos a falar de 2 semanas. Essas 2 semanas eles não terão tempo, será jogo atrás de jogo. Então é importante que os King Kong façam uma rotação na equipa que vai jogar na Indonésia. Então, Sim, porque também a paragem também é devido porque alguns jogadores do Moçambola vão jogar pela seleção. É por isso que também tem essa paragem, porque se formos olhar pela questão do contexto, ou se o jogo em si da seleção fosse cá em Moçambique, até poderíamos entender, mas não vai ser aqui, será fora. Então, não acha que poderia haver uma maneira de não se parar o campeonato? Porque se pararmos o campeonato, estamos a pressupor que aqueles jogadores que estão nos clubes que estão a jogar no Moçambola, que vão jogar pela seleção, são muito importantes para seus clubes. muitas das vezes é difícil de entender como é que está desenhado a estrutura do Moçambola. Porque muitas das vezes há campeonatos, quando chega a data FIFA, muitos campeonatos param. Não é simplesmente o Moçambola. Estamos a falar em Angola, o Girabola parou. Na África do Sul, a Liga PCL também parou. Então, quando chegam essas datas FIFA, muitos campeonatos param. Ok. E há muitos campeonatos param. Então, é mais ou menos isso. E acha que sim, o campeonato, e acha que o campeonato de alguma forma pode perder a competitividade por ter parado? Na primeira fase, os jogos entram meio tímidos, porque os jogadores têm que voltar, porque a maioria das equipas do Moçambola que levaram os seus jogadores são pilares. Ainda vem com aquela saturação e por o campeonato ter parado, os jogadores têm que voltar ao ritmo, não será logo de primeira. Pode levar pelo menos a sexta e a sétima, eles vão se encontrar, mas isso é relativo. Isso vai depender das equipas dentro do campo. Mas não vai prejudicar. Não vai prejudicar. Boa. E o que é que achou? Chegou a ver os nomes que estão na convocatória do nosso Mister Skin Conte? E eu cheguei a ver os nomes, mas E o que é analisei que achou dessa mesma convocatória? Dos nomes que convocatório. estão lá? Não, é algo normal, porque há críticos que estão a perguntar de certos nomes. Não há uma definição exata. A maior parte dos jogadores que estão aí são do Moçambola. E muitos críticos perguntam onde é que está o Gianni Catamo, onde é que está o Mexer já não faz parte.
onde é que está o Kalila, o número 23, Mas falando onde é de, que, onde é que está o Guima, então ainda há esse debate. mas falando de Jenicatamo, não seria porque, claro, claramente que eu acho que o jogo é importante, mas não seria na ideia de estarem a poupar o Jenicatamo, no caso mesmo, porque esse jogo ele é amistoso. Sim, amistoso, sim. É isso que eu queria explicar. Os críticos questionam por não entender o que é que está a acontecer. Porque não é mesmo a questão da vinda do Luís Mixoni, Daio e outros que não apareciam. O Chiquinho Conde está mais a desenhar o plano de conhecer os seus novos jogadores. Exatamente, sim. Que pode Para um puxar, futuro jogo. para um futuro jogo. E nem todos esses que estão aí podem ser chamados. Porque estamos num jogo amistoso que a tendência não é ter a vitória 100%. A tendência é o quê? Fazer uma rotação. Qual dos jogadores o Chiquinho Conde pode levar para o projeto da CAN? Nem todos eles que estão aí podem ir para o projeto da CAN. Porque alguns jogadores que tiveram na CAN passada e esse último jogo que fomos eliminados pela Nigéria, não estão aí. Mas essa tendência é mais para ele conhecer as suas novas peças, os seus novos talismãs, que pode puxar para a CAN. Sim, o Klinsmann falou de alguns críticos, mas falando de si, acha que é o nome que ficou de fora que deveria estar nessa convocatória? Não, eu diria que não, porque o Chiquinho Conde neste momento, é um dos melhores treinadores que nós tivemos, pois fez com que a equipa chegasse longe. Sim. O que é que acontece? Ele é quem desenha as filosofias. Quais são os jogadores que precisam? Porque há jogadores que, quando estão num campeonato, não produzem o que produziam naquela época. Exemplo concreto, o Luís Mixoni. O Luís Mixoni, desde a saída do Abel Janfar, não produzia a mesma coisa. Então, por isso que até chegou um tempo que se criticou porque é que o Mixoni não estava. Mas ele agora está. Ele agora está, foi chamado. E a pergunta, será que na CAN ele estará ou não? Eu Então, até queria perguntar o que é que acha do regresso do Mixone na seleção. o Mixon é pelo fator da experiência. Ele é um jogador experiente, tem boas habilidades dentro do campo, a sua presença é importante dentro do campo. Então, por isso que ele chamou, e não só chamou ele, chamou o Daio também. Daio também sendo um dos melhores jogadores neste momento, chamou o Daio. Então, ele vai fazendo uma balança, o que é que esses jogadores trazem dentro da seleção. E eu acho que conseguimos ver que aí há uma mistura de jogadores experientes e de jogadores jovens. Sim. Além de serem jovens, também são novos nessa área de jogar pelo seleção. clube, pela seleção, exatamente. E acha que essa estratégia que o Mister está a usar, ela é boa, fazer essa mistura? A ideia é juntar o útil e agradável. Porque aí nós teremos experiência, técnica e habilidade dentro do campo. E acha que a seleção vai estar lá forte? Forte só podemos ver dentro do campo, porque temos que saber com que equipa nós vamos jogar. Estamos a falar com a Indonésia. Sim. Estamos a falar com a Indonésia. E o que é que a Indonésia traz como o futebol? Porque a Indonésia não é uma equipa grande, porque nós já vimos, nem mesmo nestas fases dos jogos amistosos, equipas grandes já perderam com equipas pequenas. Exemplo concreto, O jogo é imprevisível. O jogo é imprevisível. Já tivemos Japão, que venceu a Alemanha, num jogo amistoso. Porque estamos a falar de um jogo amistoso. A ideia dos jogos amistosos é fazer uma rotação, porque o Chiquinho não vai usar o mesmo 11. Essa é a verdade, sempre vai fazer uma permuta. Ele vai sabendo, encaixando as suas peças de acordo com o seu sistema tático. É o que vai acontecer dentro do campo. Exatamente. Como estava a dizer que os Mambas estarão na Indonésia, assim que é, disse que o que espera-se é que ganhemos o jogo, não é isso? Sim. Exatamente. Esses amigáveis, achas que ajudam para a própria preparação para o CAN? Ajuda, às vezes não é simplesmente o resultado. Não é simplesmente o resultado, é a qualidade. É a qualidade dentro do campo. Porque no futebol nós temos aquilo que se diz saber aproveitar as oportunidades. Porque existem equipas que controlam o jogo, mas por causa do ritmo acabam sofrendo golos. Isso acontece. Já tivemos equipas que controlaram o jogo durante muito tempo, mas por causa do ritmo do jogo acabaram perdendo o jogo. Então a tendência é olhar pela qualidade. No amistoso, muitas das vezes os treinadores não olham mais. Querem a vitória, mas não olham mais pela vitória. Olham mais pelos seus jogadores, qual é a qualidade do jogador, o que é que
Porque nós temos, por exemplo, no meio campo, dois tipos de meio campista. Nós temos o meio campista defensivo, temos o meio campista ofensivo e temos o meio campista que produz as mesmas coisas. Eu tenho que olhar como é que este meio campista traz o defensivo, o que é que o meio campista ofensivo traz, o que é que o meu lateral produz. Então por isso há essa rotação. Temos que olhar pela qualidade do futebol que os Mambas vão trazer. Vitória até pode existir, mas principalmente olha-se mais para essas questões, por isso são jogos amigáveis. Mas quando diz que a vitória ela não é muito olhada, ou isso não é o foco, acha que os jogadores, de alguma forma, podem não entrar no campo com muita pressão? A pressão sempre existe. A pressão sempre existe, como eu disse. A vitória não é tão importante. A ideia é vencer, mas não é tão. Como eu estava dizendo no princípio. Tu podes ter uma equipa que vai controlar todo o jogo. Mas se lidares com uma equipa que joga na defensiva e vai saber aproveitar as oportunidades de acordo com o ritmo de jogo. Então, por isso eu disse, o Chiquinho quando não vai ter único 11, vai sempre fazer permutas, vai mudar o guarda-rede, vai mudar, porque são 3 jogos. São 3 jogos que os Mambas vão fazer. Então, sempre vão mudar os defesas, vão mudar. E nós podemos fazer essa toda mistura. E cada essa permuta, nem todas as equipas que ele vai usar, nem todo o sistema tático que ele vai dar os mesmos resultados. Vai usar os mesmos resultados. Mas quando chegarmos na fase da CAN, ele vai ter um 11 estabelecido com o objetivo de ter vitória. A vitória não é tão... É importante, mas não é tão importante do que a qualidade. Neste momento estamos a falar de um jogo amistoso. Muitas das vezes a ideia é esta. Mas se o Chiquinho não vai usar esses mesmos jogadores que estão nesse 11, não vai ser complicado, porque estamos a falar de tática, não é isso? Ele vai ver tipo, quem é o melhor campista, quem é o melhor lança, tudo mais. Agora, se ele muda o 11 que ele esteve ali a olhar, a preparar, não estaria a começar do zero? Não. Nós temos a questão da pré-época. Como é que funciona a pré-época? A pré-época funciona quando tu tens 38 jogadores, quando queres fazer um projeto. Vamos supor que é um treinador contratado novo recentemente. Então tem uma equipa de jogadores. Tem 38 jogadores. E nestes 38 jogadores, nem todos trazem a mesma qualidade. O treinador vai fazendo uma rotação, já sabe dizer, se eu juntar o jogador Y com o jogador Y, vamos ter esse resultado. Porque os pontas de lance não apresentam os mesmos tipos de jogo. Nós temos, por exemplo, vou dar exemplo do Naftalo. Naftalo é um desequilibrador. Mas se eu coloco o Lau King não é um desequilibrador. Não consegue desequilibrar, mas é um jogador que sabe aproveitar as suas oportunidades. Então, são essas balanças que os treinadores fazem. Se eu, por exemplo, tenho um lateral que não consegue colocar a bola dentro da grande área, mas tenho um lateral que consegue colocar dentro da grande área. Então, é aí onde começa a se encaixar as peças. Principalmente funciona assim. Porque Então, ele vai vendo quem vai se encaixar melhor, tudo mais. Então, até o objetivo disso é fazer perfeito. ter um 11 perfeito. Nós estamos a falar mais ou menos de um jogo amistoso. O jogo amistoso serve para quê? Conhecer os seus jogadores. Por isso que sempre quando estamos esperando para começar o Moçambola tem quando fecha, inicia muitas das vezes, o Moçambola termina em novembro, muitas das vezes. Tem novembro, tem dezembro, tem janeiro. Eles estão de férias. Volta-se no mês de fevereiro e março. O mês de fevereiro, os jogadores têm que recuperar a questão física, porque parou-se muito tempo. E tens o mês de março. O mês de março começa os jogos da pré-época. Esta pré-época serve para se adaptar. Adaptação. E ali tem muitos jogadores. Então, são jogos amigáveis. São jogos amigáveis. Tanto equipas grandes... Conhecerem melhor os seus adversários. Conheceram melhor os seus adversários, fazerem correção dos seus erros dentro do campo. Então, isto funciona assim. Isto funciona assim. Muito bom. E falamos aqui que há alguns jovens dentro da seleção. Acha que esses jovens estão preparados para isso? Preparados estão, mas ainda não têm experiência. Não têm experiência. Eles têm que lidar. Por isso que ele fez esta junção de jovens, jovens e os veteranos, nesse caso. Desculpa a expressão, veteranos. Os jogadores experientes. Os jogadores têm formação, mas ainda estão na luta para ter informação.
Quando fala em jogadores experientes, para falar, por exemplo, do Mixon, voltamos aqui a falar do nome dele, e acha que de alguma forma o Mixon chegou a fazer falta na seleção? Não, Não. não fez. Então acha que é indiferente, tipo, ele estando, não estando? Neste momento, se foi chamado, é porque o Chiquinho olhou pela sua qualidade dentro do campo. Porque o que é que acontece? Há jogadores que, aquilo que falamos daquela vez, a questão da consistência. Porque nós tivemos um Luiz Mixon que esteve no Simba, houve aquela questão dele ser suplente, ele voltar de novo para a União Desportiva de Songo, foi debate da questão da sua fisionomia. Sempre ele foi um jogador que houve muito debate sobre a sua personalidade dentro do campo. Então dizer que ele fez falta, não, ele não fez falta. E também temos o Shelton Jamice. O Jamice também que está na seleção. Está na seleção. Que é a surpresa dessa convocatória também. De acordo com o que ele apresentou, né, dentro das 4 linhas, ele foi um dos jogadores que teve mais destaque e o Chiquinho quando olhou para ele como um dos bons. Então foi a visão do treinador e ele decidiu levar ele para poder fazer uma certa avaliação. E há jogadores que já estiveram na seleção, já saíram, voltaram. Qual é essa justificativa dessa ida e volta? Dessa ida e volta. Na verdade, como é um jogo amistoso, nem todos eles que foram chamados irão representar a CAN. Nem todos eles que foram chamados irão representar a CAN. Temos exemplo também, além do Mixon e do Jamis, também estava a falar aqui, temos até o exemplo do Neymar Canhemba. Neymar Júnior, ele diz que é o Neymar Júnior. Neymar Sim, Júnior. sim. Nem mesmo tivemos o destaque do Mackenzie, que foi um dos jogadores, mas nesse momento já não faz parte. Porque quando é que os jogadores são chamados para a seleção? Os jogadores são chamados de acordo com a produção, ou seja, o que é que eles fazem dentro do campo. Que eles produzem, tanto na diáspora. Por exemplo, agora o maior dos pilares é o Gianni Catamo. Sim. Sendo ele fez história, está a fazer história no Sporting. Está a fazer história no Sporting. Então, isso vai de acordo com o que eles produzem dentro do campo. Então, por isso, às vezes, são chamados. E nesse amistoso que eles terão, como estava a dizer, nem todos estarão no CAN. Estarão no CAN. Nem todos estarão no CAN. Eu vi, são muitos jogadores. Então, aí vai haver uma rotação, atrás de rotação, para ele fazer esse estudo, para poder encaixar as peças. Porque os críticos, não, faltava fulano, não faltava jogadores, então, não é mais ou menos. Nem mesmo em Angola está-se a criticar, desculpa, né? Na seleção angolana está-se a criticar porque que não foi convocado o Gelson Dalla, não foi convocado o Mabululo. Não, os treinadores estão a fazer esta avaliação. Mas também pode estar a poupar os seus favoritos, nesse caso. Sim. Então, é mais ou menos isso. Isso é um jogo amistoso. Sim. A vitória não é tão importante. Não é tão importante assim. Porque até os grandes podem até perder. E se perguntaram por que não, os treinadores estavam a fazer estudo, qual seria. Porque eles, neste momento, é uma adaptação. Sim. A seleção não está fraca, nem está forte. Está neutra. Está neutra, porque ainda não entraram em campo, ainda não vimos. Sim. Por isso que é espantoso. Porque a maioria dos jogadores que estão aí são dos que jogam no Moçambola. Bom, e vamos mudar aqui, já falamos da nossa seleção, mas vamos voltar ao nosso prato principal, que é o Moçambola. Há um provável nesse caso, um provável financiamento para o Moçambola 2026, para que não aconteça o que aconteceu na última temporada, de ter que separar a temporada. E acha que este financiamento, de alguma forma, pode resolver todos os problemas do Moçambola? Resolver todos. Não vão resolver todos. Alguns, mais ou menos. Alguns. Mas para mim, o primeiro problema que tinha que se resolver é a questão do novo modelo. Por que eu digo o novo modelo? O novo modelo é uma ameaça para o contrato dos jogadores que jogam noutros países. Nós tivemos o Moçambola antigamente que teve jogadores brasileiros. Sim. Como Caio, Wilson. Wilson jogava no Ferro Verde de Nampula. Caio jogava tanto no Ferro Verde de Nampula, que depois foi contratado para a Liga Desportiva de Maputo, que era antigamente Liga Desportiva Muçulmana. E tivemos o problema que a União Desportiva de Songo fez para um jogador que era estrangeiro, que foi retido pelo Senam, Serviço de Imigração. Foi retido pelo Serviço de Imigração por causa das questões de visto.
Então, esses problemas têm que ser analisados. Por exemplo, com esse modelo, a maioria das equipas estão a viajar de carro. E olhamos pela questão que é terrestre, sim. a via terrestre. Por causa da questão que aconteceu, tivemos a questão das cheias, que hoje a maioria das coisas a maioria das viagens já não são feitas pela N1. Outras entram pela N7, outras vias de acesso que eles têm que fazer. E tem a Que não questão, está em condições. que não estão em condições. E temos a questão da LAN, linhas aéreas, há dívidas lá. Então tem que se fazer esses estudos. A questão da arbitragem, os conflitos tanto de treinadores que querem entrar em confrontos com árbitros. Tivemos a questão do jogo do Machakene, que tivemos juntos lá, Sim. que houve a questão da superstição. A superstição, exatamente. Yeah. E ademais também, além disso, acho que o Machacani sempre que joga tem algum problema. Algum problema. No último jogo, o treinador foi empurrado pela polícia, ninguém foi arrestado daquele jeito. Daquele jeito. Então, para nós evitarmos, tem que haver esse debate acerca destas todas situações que têm acontecido. Porque os árbitros cometem erros. Uma das coisas que muitas das vezes estamos a lutar para que... Eu, por mim, né? Tinha que se colocar um vídeo árbitro. Porque os árbitros não têm a mesma visão dos adeptos. Às vezes os adeptos, como querem ter um resultado, não estão preocupados do que está acontecendo no campo, só quer ter resultados. Então, por mim, tinha que haver um vídeo árbitro. Alguns jogos acontecerem de noite. Então, se debater. Porque não vale a pena haver um financiamento sem ter uma ideia estruturada. E precisa-se desenhar isso tudo. E se fosses a pessoa que estaria à frente desse projeto, qual seria a primeira coisa? Primeiro seria a questão das viagens e depois se modernizar os campos para que se possa jogar à noite, a vídeo árbitro e o que mais? A questão do relevado que até a União, o treinador da União Desportiva de Songo reclamou, diz que o relevado não estava em condições. O relevado, então temos que olhar para isso tudo, para que o nosso futebol tenha um bom desenvolvimento. Exato. E falando no nosso futebol, acha mesmo que o nosso futebol ele depende demasiado de empresas privadas? Nesses últimos tempos, depende. Antigamente não dependia, depende. Está a depender mesmo. Está a depender, né? E acha que esse investimento pode melhorar o futebol nacional? Ultimamente com os nhonguistas está difícil. Ultimamente com os nhonguistas está difícil. Com os nhonguistas a nhonga é maior, então... E quando fala em nhonga, já vi um vídeo onde um outro país dava um financiamento a um determinado país e depois tinha uma mala no dinheiro. Passava por uma porta, o diretor tirava a sua parte. Depois ia para uma outra porta, o fulano tirava a sua parte. E quando já chegava de fato para o problema, já não tinha nada na mala. Então, esse é o problema das nhongas. Pode até se financiar, mas quem está na linha de frente? Então, pode ser a má gestão. A má gestão, isso vai influenciar. Porque então, tem que haver uma pessoa certa, ou pessoas certas. Exemplo concreto, Brera de Chumene. Brera de Chumene só fez um ano, depois fechou. Então, tem que se avaliar a questão da gestão. Exatamente. A questão da gestão. Exato. E o que é que podes me dizer da classificação atual na tabela dos jogadores do Campeonato Nacional? Jogadores ou as equipas? As equipas, nesse caso. Olhando, Ferroviário da Beira até que está a vir bem. Ferroviário da Beira está a vir bem, mas... Está em primeiro lugar com 11. Está em primeiro lugar. A União Desportiva de Songo contratou o Domingues. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque a União Desportiva de Songo teve problemas no seu meio campo, problemas na definição, por isso que teve que se tirar o Puto Maravilha da reforma para ver qual seria. Direcionar essa equipe. Para ver o que é que vai ser. A questão do Bahia de Pemba, o problema até não é Bahia de Pemba, o problema é a personalidade do Arthur Semedo. Sim, foram 5 jogos e não conseguiu ganhar nenhum. Nem empatar. Nem empatar. Então, o Arthur Semedo neste momento está sob pressão. Eu acredito que ele tem que sentar com a sua equipa, tanto falo da direção, o vice-presidente, se há questões que envolvem questões de contrato de jogadores. Porque ele chega, reformula,
dispensa até jogadores, vai levar os jogadores na base de formação, sem formação. Neste momento nós estamos com Bahia de Pemba, sem qualidade nos seus jogos. Porque quando tu treinas os jogadores, nós temos 4 tipos de treinos, que é, primeiro, a resistência. Segundo, ligações do jogo. Terceiro, futebol sem bola. Quarto, bolas paradas. Como é que funciona? A resistência envolve a questão de temos um jogo de 90 minutos, e é uma taça a prolongamento. Temos mais 120 minutos. Tem que se trabalhar a questão da resistência. Tu tens a questão de ligações de jogo. Como é que eu vou desligar os jogos? Os jogos funcionam na base de sistema tático. O sistema tático funciona de 1, 4, 3, 3. Isso chama-se linha A. Tu tens a linha B, tu podes pôr 4, 2, 2, 3. Então tu tens a linha C. A linha C funciona 4, 4, 2. Então isso aí, já tens uma linha tática. Bolas paradas. As bolas paradas é mais para penalidades, pontapés de canto e cruzamentos livres. Então, ele não está a saber usar esse sistema tático. Ele tem que saber. Se, por exemplo, a minha equipa está com dificuldades de controle da bola, vamos supor que Bahia de Pemba joga para a União Desportiva de Som. Eu, na minha análise, olhei para a União Desportiva de Som sendo uma equipa muito forte no controle de posse de bola. Bahia de Pemba, o único futebol que pode trazer ali é jogar sem bola. Vamos dizer, tem que jogar a defender. Porque não tem qualidade. Não tem qualidade. E estava a dizer que ele foi buscar jogadores que estavam na formação. Da base de formação. Então, ele tem que saber aplicar isto. Nós estamos a dizer que a Bahia de Pemba, quando entra em campo, fica perdida. Tem que haver estrelas. Então, isso é algo que ele tem que olhar para esses jogadores, principalmente assim que estão na paragem. Mas dá tempo dele substituir alguns jogadores? Dá. A questão é ele moldar os seus jogadores. Porque o que é que pode vir a acontecer? Existem equipas que basta sair o treinador, vir um treinador, o resultado muda. Isso tem a ver com a comunicação. Porque na comunicação nós temos o emissor, temos o mensageiro. Temos a mensagem, temos o receptor. Então basta haver uma comunicação com os seus jogadores, eles vão fazer essa avaliação, o treinador disse isso. Então acha que também eles não estão a conseguir captar o que o treinador está a passar para eles? Sim, e aí temos que dizer que o futebol é dinâmico. O futebol é dinâmico. E outra coisa, será que o Bahia de Pemba tem fundos para contratar outros jogadores? Sim. Porque é difícil saber quando que é o mercado do Moçambola. O mercado do Moçambola é difícil, porque há campeonatos que quando chega um mês já não há mercado, fecha-se. Exatamente. E com essa imprevisibilidade dos jogos, por exemplo, quem estava em primeiro lugar na tabela classificativa era Costa do Sol. E agora temos Ferroviário da Beira. Acha que com essa inconsistência, um entra, outro depois sai, ainda temos favoritos ao título? Favoritos temos. Continuam sendo os mesmos. A União Desportiva de Songo, vamos aguardar com a chegada do... Mas neste momento, em segundo eu colocaria a Ferroviário da Beira. Só que fica difícil com esse novo modelo. O novo modelo pode dificultar a minha perspectiva, mas eu coloco aí a União Desportiva de Songo, Black Bulls, Ferroviário da Beira. Como os favoritos? Como os favoritos nessas 3 posições, nesse top 3. Costa do Sol. Costa do Sol pode, mas estamos a dizer que o campeonato está competitivo. Sim. Está competitivo. Então temos que fazer essa toda análise. Exatamente. Bom, estamos mesmo no fim do nosso programa. Alguma palavra que queira deixar para o Moçambola ou mesmo para a seleção? Não, desejo um bom jogo à seleção moçambicana, que tenhamos bons resultados e que tudo corra bem. E que o financiamento que nos darão, que haja uma boa gestão. Nós queremos ver o futebol moçambicano a evoluir e que tudo corra bem. Exatamente. Bom, muito obrigada pela vossa audiência e chegamos ao fim de mais um programa do Agora Mais Desporto. Espero por vocês na segunda-feira. Bom final de semana e até lá.